Tema central na Assembleia Geral da ONU, o combate ao grupo terrorista Estado Islâmico tem recebido apoio de diversos líderes internacionais. O Brasil se posicionou contra os ataques, o que mais uma vez provocou críticas à política externa do país. Primeiro foi a recusa em assinar um tratado para a redução do desmatamento. O Brasil foi um dos 91 países que não aceitaram a proposta, discutida durante a cúpula do clima em Nova York. Depois, a condenação à ação militar liderada pelos Estados Unidos contra extremistas do grupo Estado Islâmico. Coalizão que ganhou apoio até de inimigos históricos dos norte-americanos, como Irã e Síria. As posições recentes do governo brasileiro colocam mais pontos de interrogação na aspiração do país em ter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Posições que o Brasil tem tomado em relação à Síria, em relação a Irã, em relação à Venezuela, que fazem os outros países se perguntar o que exatamente significaria a presença de um país que tem uma posição errática em relação a temas que são fundamentais para a comunidade internacional. Por outro lado, desde que ganhou visibilidade como uma potência econômica emergente, o Brasil conquistou postos importantes dentro da Organização das Nações Unidas. Brasileiros comandam, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio e a Organização para a Alimentação e Agricultura. Mas para alguns especialistas, a forte influência de posturas ideológicas afeta a política externa do país. A influência do Itamaraty hoje na definição e na execução da política externa não é como era no passado. Isso cria um problema grande, que é a divisão entre as políticas de Estado e as políticas de governo. É um grupo de iluminados, pequeno grupo de iluminados que consideram que tem nas suas mãos os destinos da política externa brasileira, completamente desconectados do ambiente empresarial, do ambiente comercial e do ambiente democrático, que é o mais importante. Ouviram quando a presidente brasileira disse que os Estados Unidos deveriam dialogar com o Estado Islâmico, ela não estaria reconhecendo que existe esse Estado Islâmico consolidado? Sim, foi um desastre. Eu tive vergonha de ter ouvido a chefe de Estado do Brasil defender diálogo com um decapitador. Tive vergonha, asco. E digo por quê, que não é a primeira vez, é uma sequência. Nós, por exemplo, fizemos uma intervenção branca em Honduras, tentando resolver os problemas de Honduras. Deu no que deu. Honduras encontrou seu caminho democrático, resolveu seus problemas e o Brasil quase que criou uma guerra civil lá. O Paraguai encontrou sua solução e nós discutimos aqui diversas vezes, de forma democrática, tanto que o Monsenhor Lugo depois foi até candidato e eleito senador, encontrou sua solução de forma constitucional. O Brasil apoiou a Argentina com a posição de deixar suspenso o Paraguai um ano. O Brasil entregou as refinarias da Petrobras à Bolívia, num ato criminoso feito pelo governo boliviano e não definido pelo governo brasileiro. Teve o problema com o Equador. Teve o problema do Sudão, que é um problema gravíssimo, da minoria cristã no Sudão, que foi perseguido. O Brasil se omitiu nos fóruns internacionais. Eu podia dar o exemplo em relação a Cuba, o silêncio em relação às torturas, atos em Cuba. Então, essa posição, ela infelizmente é produto de um conjunto, de uma visão de mundo antiga, pré-queda no Muro de Berlim, que não defende os interesses nacionais e que hostiliza o Brasil frente às nações democráticas do mundo. Ailton, você acha que a política externa brasileira está correta? Olha, eu quero fazer uma observação sobre essa posição equivocada, que nós não assinamos com mais 135 países, várias entidades internacionais, um tratado que visava e que visa, até 2020, reduzir pela metade o desmatamento. Não é? É isso mesmo. Por que nós não assinamos isso? Isso é inexplicável. Também é inexplicável porque a presidente Dilma não foi se encontrar com o presidente Obama, que a convidou para conversar. Isso também não é explicável. Porque tirou de lá o chanceler, que ia se encontrar com o chanceler, o chefe do Departamento de Estado, o John Kerry, e tinha um encontro marcado com o nosso chanceler. Também ela trouxe... Isso não se explica. Agora, com relação ao que acontece no Oriente Médio, olha, se bombardear desse certo, a Rússia tinha acabado com o Talibã. Os Estados Unidos já tinham acabado com o Talibã. E os Estados Unidos entraram no lugar da Rússia, se utilizando de muitos chamados hoje terroristas para afastar os russos de lá, e, no entanto, não se resolve isso. Quem causou toda essa crise no Iraque tudo, foram as agressões feitas pelos americanos em torno do quê? Da preservação da sua fonte de riqueza, que é o petróleo, né? Que desarticularam o Estado iraquiano. Não é? Vai depor o Saddam, porque ele é um ditador, e aí vai depor o Gaddafi, que é um ditador. Eu não defendo a permanência de ditadores, mas o que é que vai se colocar no lugar? Olha como está a situação da Líbia hoje. Vários grupos
soltos pelo país. Olha a situação do Iraque hoje, não há segurança para nada. Aí surge um grupo de radical islâmico, que eu já critiquei aqui da outra vez, que não tem nada de islamismo nisso. Não tem nada de islamismo, porque o Maomé nunca pregou que para se impor a religião, para se fazer religião, tem que se usar de violência. Pelo contrário, é a persuasão, é ganhar o adepto, não é? Então, eu acho que o Brasil, nessa posição, ele tem, de um lado, ser contra os bombardeios, eu também sou contra. Os bombardeios não levam absolutamente nada. A negociação pode levar alguma coisa. O problema é achar interlocutores. Enquanto os Estados Unidos deixarem de fora dessa negociação o Irã, que é o grande outro lado, é o lado xiita, que pode combater esses sunitas, aliados a forças democráticas e não a monarquias autoritárias, como da Arábia Saudita e outras. Enquanto eles não chegarem a esse acordo, enquanto o Irã não estiver participando dessa negociação, a solução para eles vai ser mesmo bombardear e satisfazer a indústria bélica americana.